o arquivo dando um use long play, dando um list, vamos pegar agora simplesmente o título. Você percebe que as fichas voltaram a estar na ordem física delas, ou seja, naquela ordem numérica, e se perdeu a ordem alfabética. Como você pode fazer para reobter aquela ordem alfabética? Ou seja, para que seja novamente associado a esse arquivo, aquele arquivo index. Basta que você faça set index to, o nome do índice que nós tínhamos criado era lp.t. Novamente, o índice é associado ao arquivo, e se eu der agora um list título, eu vou ver as fichas novamente em ordem alfabética, mas não mais em ordem numérica. Se eu tivesse dado um list, por exemplo, título, vírgula, ano, vamos listar o ano também, vírgula, off, com esse off eu obtenho a mesma listagem em ordem alfabética, só que o número do registro, que agora se tornou inútil, acaba sendo eliminado. Você pode classificar o seu fichário com um desses índices, não só por um campo, mas por mais de um campo. Digamos que você queira uma ordem alfabética pelo campo intérprete, só que dentro do campo intérprete você quer que o mesmo intérprete tenha suas gravações em ordem crescente de ano de gravação. Ou seja, na realidade você está associando dois campos, a ordenação de dois campos. Como é que poderíamos fazer isso? Então basta que você digite index on. Agora, um dos campos é intérprete. Lembre-se que esse é um campo de caracteres. Mas, o próximo campo seria ano, mas o ano é um campo numérico e eu não posso misturar laranjas com bananas. O que eu vou fazer então? Vou transformar o campo numérico num campo de caracteres através da instrução str, abreviação de string. Vou colocar então o campo ano, vírgula, quantos bytes devem ser transformados em string? Todos os 4 bytes do campo ano. Você se lembra que ele tinha 4 bytes. Agora vamos inventar um nome para esse novo arquivo índice que eu estou criando. Então vamos fazer lp traço, para nos lembrarmos que vinha do long play, i, para lembrar que o campo principal é o índice, e a, para lembrar que esse campo índice está associado ao campo secundário ano. A reordenação é feita, ou seja, é criado o novo arquivo de índice, e se eu der agora um list intérprete, vírgula, ano, vírgula, o número do registro não me interessa mais, eu vou colocar off, eu vejo que eu tenho em ordem alfabética os intérpretes e os anos em ordem crescente. Aliás, olhe para um detalhe, Maria das Graças, que é uma das mais prolíficas cantoras aqui na sua discoteca, a primeira gravação que está registrada aqui de 1937, 1943, 1956 e 1978, ou seja, em ordem crescente de ano. Alguém poderia perguntar, bom, mas e se eu quiser um índice no qual os intérpretes estão em ordem alfabética, mas as gravações, o ano de gravação está em ordem decrescente? Como é que eu posso fazer isso? A coisa é relativamente simples, basta você criar um novo índice, index, on, o intérprete continuamos querendo em ordem, mas eu transformo o ano em string com str, só que agora eu vou colocar, como o ano tem 4 dígitos, e o máximo número que eu posso colocar em 4 dígitos é 9999, coloca esse, menos ano, vírgula, 4, agora vamos ver, como eu vou chamar esse novo arquivo? lp i e a, e vamos colocar aqui um d para lembrar que o ano é em ordem decrescente. A reindexação não foi feita nesse caso porque foi cometido um erro de sintaxe. Qual será o erro de sintaxe cometido? Se você olhar com cuidado a linha que nós acabamos de digitar, você vai ver que no lugar de intérprete foi escrito intérprete.
Então você pode ainda ter a chance de não precisar redigitar tudo e corrigir. Como? Você simplesmente diz corrigir e reentrar, sim, yes. Mudar de intré, que é o trecho que você errou, para inté. Mais correções? Não. Você vê que não está dando mais erros de sintaxe, ele aceitou o comando a ser corrigido e diz que nós temos 20 registros indexados. Se eu der novamente o list, intérprete, vírgula, ano, só esses dois campos, vírgula, off, porque não me interessa o número do registro, eu vou ver que a listagem agora está em ordem alfabética, aqui aparece o campo ano e vejamos o que vai acontecer com a Maria das Graças. Maria das Graças, primeira gravação, 1978, 56, 46 e 37. Os anos realmente ficaram em ordem decrescente. Digamos que você queira agora acrescentar mais fichas, mais informações a seu arquivo que já está indexado, está com uma tabela de indexação ativa. Se você der um append agora, o DBase vai gastar muito tempo para acrescentar a ficha, por quê? Porque além da digitação da ficha, ele vai ter que procurar, segundo a tabela que você estabeleceu, em que ponto exato cada ficha nova que você está digitando deve ser colocada. Se o arquivo for muito grande, esse desperdício de tempo também vai ser muito grande. Qual é a solução economicamente, do ponto de vista tempo, mais prática? É você fechar o arquivo e reabri-lo, de maneira a perder a indexação. Ir acrescentando as fichas simplesmente no final, sem se preocupar com a ordem, chamar o arquivo de índice e reindexar. Vamos ver um exemplo prático disso daqui. Você então comanda use para fechar o arquivo longplay e, portanto, perder a indexação que estava pendurada nele, e se digita novamente use longplay para reabri-lo. Nesse momento você dá o comando append ou simplesmente app e te é apresentada uma ficha adicional para ser preenchida. Vamos preencher com os dados ao acaso, por enquanto. Depois de introduzir mais algumas fichas, nas quais intencionalmente eu coloquei umas abobrinhas, nós podemos listar, list, intérprete, e nós vamos ver as fichas anteriores em ordem numérica e essas últimas abobrinhas que foram colocadas. Agora eu quero que seja novamente pendurado o índice nesse arquivo. Então vou comandar set index, ou seja, coloque o index to lp traço i e a, aquele índice que já estava preparado por intérprete e ano. A indexação já está pendurada, agora vou colocar o comando reindex, ou seja, coloque essas últimas fichas que lá estavam na ordem adequada. Ele me avisa que está reindexando o arquivo todo e eu tenho 23 registros indexados, ou no caso reindexados. Tanto é que se eu der um list intérprete vírgula, ano, vírgula, off, eu vejo que essas últimas abobrinhas que foram inseridas no final já estão na ordem alfabética correta. E com isso, nós temos o nosso arquivo agora reindexado por ordem alfabética de intérprete e por ordem decrescente de ano. Digamos que nesse momento eu queira encontrar alguma coisa através do campo principal. Vamos lembrar que o campo principal dessa indexação é intérprete. Então eu vou pedir para ele me achar algum disco no qual o intérprete seja neném. Lembre-se que o intérprete é o campo principal. Se eu der um disp, eu vou verificar que ele realmente encontrou o intérprete neném, que no caso aqui cantou Tangaço Portenho, e através dessa ordenação eu consegui encontrar exatamente aquilo que eu queria.
Eu vou dar um use para fechar o arquivo. E nesse momento estou garantido contra eventuais quedas de força. Digamos agora que você queira abrir seu arquivo e extrair dele informações e mandar essas informações para a impressora. Então a primeira coisa que você deve fazer para poder mandar essas informações para a impressora é reabrir o arquivo que nós tínhamos fechado com use long play e comandar report. Nesse momento nós estamos criando um novo arquivo que não contém dados, mas sim apenas as informações de como esses dados devem ser colocados na saída da impressora. Como eu quero fazer um relatório dos meus discos, vou chamá-lo de reldisk, na hora que ele me solicita o nome, no máximo 8 caracteres, e aqui eu tenho a formatação, margem esquerda, linhas por página e tamanho. Já existe uma formatação padrão, que seria a margem esquerda de 8, 57 linhas por página e o W, a largura de 80 caracteres, mas eu vou querer alterar isso um pouco. Então vou colocar margem esquerda igual a 2, vírgula, linhas por página igual a 66, que é normalmente o que cabe num formulário contínuo, e a largura aqui vamos mantê-la em apenas 40 caracteres. E me pergunta, eu quero um cabeçalho no meu relatório? Yes, eu quero sim. Entre com o cabeçalho da página. Aqui nesse momento eu posso usar caracteres acentuados, porque isso é apenas um texto. Vamos chamar isso, por exemplo, de relatório de discos. O relatório com espaço duplo? Não. Totais requeridos? Sim. Subtotais requeridos? Não. Agora eu tenho que dizer, na primeira coluna, qual é o tamanho e qual é o conteúdo. O tamanho que eu quero é 20 e o conteúdo que eu quero é o do campo título. Ele me pergunta, qual é o cabeçalho dessa coluna? Vamos chamá-lo de nome do disco. Aliás, aqui, disco. O número 2, eu quero apenas 6 caracteres, porque eu tenho a intenção de colocar o campo origem. O cabeçalho vou colocar D, ou seja, de onde vem o disco. No número 3, eu vou usar 4 dígitos, porque eu quero colocar o campo ano. Entre com o cabeçalho, vou colocar simplesmente ano. Ele me pergunta, eu preciso do total, já que esse é um campo numérico? Eu vou responder que não, porque não tem nenhum sentido somar as datas. E finalmente, no campo número 4, eu vou colocar 5 dígitos, porque eu quero a duração, aquilo que eu tinha chamado de tempo. Entre com o cabeçalho, vou chamar de dur de duração. Eu quero o total? Sim, pode ser interessante saber qual é a duração total das gravações que eu tenho na minha discoteca. No campo número 5 não quero absolutamente mais nada, então dou um return. E nesse momento é criado no disco um arquivo chamado reldisk. E já a tela me apresenta como vai aparecer o relatório. Atente para o detalhe que no final eu tenho o total do tempo de gravação, que aqui no caso daria 682 minutos. Se eu quiser mandar isso para a impressora, basta comandar report form reldisk, que é o nome do meu relatório, to print. A impressora vai ejetar a primeira página. Se eu quisesse evitar isso, eu deveria ter comandado set eject off. E esse relatório é chamado do disco e após a ejeção da primeira página, eu começo a ter a sua emissão. Digamos que você queira ativar a qualidade de carta na sua impressora para que a impressão saia com uma qualidade um pouco melhor. Consultando o manual, você percebe que você tem que mandar o caractere ESC e o caractere G maiúsculo. O ESC tem o código 27 e o G maiúsculo tem o código 71. Nessa impressora em particular, não haveria necessidade de se mandar esses códigos, porque ela possui um botão especial, qualidade de carta, que pode ser ativado aqui no painel. Mas imagine que a impressora esteja longe ou que não tenha esse recurso, então você vai mandar esses caracteres através do DBase. E a primeira coisa que você vai fazer é digitar set
print on, ou eventualmente esse comando pode ser substituído por Ctrl P. Nesse momento você ativou o eco da impressora, ou seja, tudo que for digitado na tela também será digitado na impressora. Você vai colocar print, caractere. Note que a diferença entre o DBase e o BASIC é que aqui não existe o cifrão no fim, 27, mais caractere 71, e na hora que você dá o return, esses dois caracteres foram enviados para a impressora. Se agora novamente você comandar report form rel disk, note o eco que ainda está ativado, que cometemos um erro. Rel disk to print. Além de todos esses ecos na impressora que poderiam ser desativados, ela começa a imprimir em qualidade carta todos os dados do relatório. Se você quer eliminar esse incômodo eco que surge depois que você ativou na impressora, basta que no final você coloque simplesmente set print off. E agora você não vai ter mais eco, tanto é que se você bater coisas, ela já não aparece mais na impressora. Vamos agora fechar o nosso arquivo e ver qual é o conteúdo do nosso disco de trabalho. Nós vamos dar um use para fechar o arquivo, aliás, esse é um hábito que você deve adquirir, fechar sempre que se lembrar disso. E agora vamos dar um list files like, ou seja, que sejam como, só que como eu quero ver todos, asterisco, ponto, asterisco. Você pode notar que no nosso disco de trabalho nós temos arquivos.com, que fazem parte do DBase, arquivos.dbf, que são justamente os nossos fichários, arquivos.mdx, que são aqueles índices que nós utilizamos. Nós vemos que aqui nós temos três, dos três índices que nós geramos, e arquivos.frm, de formulário, aquele que armazena qual é o formato do formulário na impressora. E temos alguns arquivos aqui CMD, de comandos. Nós temos em particular alguns bastante interessantes. Nós temos, por exemplo, esse gerarel.cmd, que é um programa escrito em DBase que já gera relatórios, ou seja, ele é análogo ao report. Nós temos um geramenu, que também é um programa em DBase, que gera menus para serem usados em programação mais avançada. Um geraetic, ou seja, gera etiquetas, um programa muito útil quando você quer, por exemplo, numa mala direta, imprimir as etiquetas de endereçamento de um monte de pessoas, em etiquetas autoadesivas. E temos aqui um geraarc. Qual é a finalidade desse geraarc? Imagine que você queira que o arquivo de músicas que você acabou de gerar seja administrado ou gerenciado por uma pessoa que não tem familiaridade com o DBase. Alguém, por exemplo, que não assistiu essa fita ou não leu os manuais de instruções. Apesar dessa pessoa não ter familiaridade, ela pode administrar esse arquivo desde que você use o geraarc, desde que você crie, gere um arquivo especial para essa pessoa, um arquivo user-friendly. Vamos ver como fazer isso. Digitando do, você pode chamar qualquer um dos arquivos .cmd. E no caso aqui, geraarc, aperta o return e ele pergunta, qual é o nome do arquivo do banco de dados? É longplay. Em seguida, digite o nome do arquivo índice. Vamos usar aquele LP-T, aquele ordenado por título. Digite o campo-chave do índice, no nosso caso era título. A partir desse momento, ele começa a buscar os nomes dos campos
e começa a criar um arquivo especial ou um programa especial para que uma pessoa que não tenha familiaridade com o DBase possa gerenciar. E você vai ver na tela uma listagem correndo que nada mais é do que o programa em DBase que está criando esse novo arquivo que nós queremos completar. Ao terminar toda a listagem e execução do programa gera_arc, ele solicita, digite do loprint. Então, do, LO é o começo do nosso long play, print é de principal. Feito isso, ele vai começar a executar o menu já preparado, ou seja, long play é o nome do nosso arquivo, esse é o menu principal com as seguintes opções. 0 é fim, é terminar. 1, consultar as fichas. 2, adicionar, seria o tal do append. 3, editar, alterar as fichas. E 4, justamente, compactar. Vamos supor que a gente selecione 3, eu saio do menu principal, entro no ponto de edição de ficha, aqui já me aparece a primeira ficha, e aqui eu tenho os vários comandos: E de editar, D de deletar, R de recuperar, seria o nosso recall, C de continuar, P de posicionar. Se nesse momento eu der return, eu volto ao menu principal e se eu quiser sair desse nosso programa, eu digito 0 e volto a ter o ponto. Para encerrar as nossas atividades, você deve se lembrar do começo da fita. O hábito é sempre sair com quit, de maneira que o DBase possa reorganizar todos os arquivos e você volta a ter o DOS disponível. Bem, agora nós podemos encerrar as nossas atividades, desligar o computador, e nesse momento nós terminamos essa parte introdutória a respeito do DBase. Obviamente nós temos muito mais coisas para falar a respeito disso, mas o tempo dessa fita não nos permite e esperamos que ela tenha sido suficiente para que você tenha tido um bom pontapé inicial para poder entrar nesse mundo dos bancos de dados. Futuramente eu espero que nós veremos em outras fitas, explorando sempre todas as possibilidades desse maravilhoso mundo do MSX. Até a próxima.